Olá, antagonistas! Nesta sexta-feira da paixão, não tem TV Antagonista ao vivo, mas a gente não ia deixar vocês na mão. De manhã, a gente falou sobre a história do Seu João no Beco do Batman. Vocês já estão aí todos hashtag meu muro, minhas regras. E a gente trouxe aqui um especialista para comentar essa história que deu o que falar durante a semana. Maurício Felberg, que é meu amigo, especialista em direito civil, direito processual, relator do Tribunal de Ética da OAB aqui de São Paulo. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, um prazer estar aqui. Queria saber o seguinte, Seu João contou a história dele, que ele sempre deixou todo mundo fazer as coisas lá na casa dele, ele gosta lá dos grafiteiros, é amigo dos caras, deixa usar banheiro, dá água, não sei o quê, mas tá com a paciência até aqui por duas coisas. Primeiro, um demônio lá que pintaram que ele queria que trocasse o demônio por outra figura e o cara ficou enrolando ele mais de ano, não queria trocar. E a outra coisa é que ele acha que estão fazendo muita zoeira lá na frente, muito barulho até altas horas, assim, estão passando do limite. E aí esse negócio do meu muro, minhas regras, muita gente apoiou o Seu João, mas muita gente fala assim, ah, mas ali é um ponto turístico. É ponto turístico ou é casa do Seu João ali, Maurício? Do ponto de vista jurídico. Vamos lá, pergunta muito boa. As duas coisas. Sem dúvida que o Beco do Batman hoje é um dos principais pontos turísticos de São Paulo, por causa do interesse paisagístico, o próprio grafite é muito bacana. São Paulo hoje é um dos maiores centros urbanos do mundo em termos de grafite, modo hemisfério sul do planeta. E o Beco do Batman é um exemplo lapidar disso. Mas não deixa de ser a propriedade particular, o imóvel do Seu João é o imóvel dele. E no Brasil ainda existe a propriedade particular. Óbvio que muitas vezes esse conflito entre o direito particular e o interesse público, que é bem antigo, muitas vezes há esse conflito. E como é que se soluciona? Dependendo do grau de interesse público, paisagístico, artístico, existe o Instituto do Tombamento. Então, e quem determina o que deve ser tombado ou não, não é a população, não é o grafiteiro e não é nem o Seu João. Quem define isso é o legislador, através do devido processo. Os órgãos que fazem o tombamento, a nível federal nós temos o CONDEFAT, a nível municipal o CONPRESP. Então, para responder a tua pergunta, existem os dois interesses aí envolvidos, mas não é tombada a área, não há o tombamento. Então, o Seu João tem sim o direito de fazer o que ele bem entende com a propriedade dele, que é particular. E pelo que eu soube da história do Seu João, pelo que eu vi das entrevistas que ele deu, inclusive aqui na sua casa, o Seu João foi muito tolerante, muito parceiro dos artistas, ele sempre permitiu. Houve essa desinteligência por questões de convicção dele pessoal quanto ao tal do demônio que estava ali pintado, é um direito dele. Mesmo assim ele não removeu, ele procurou convencê-los a fazer, pelo menos é isso que eu soube. E tem também a questão do ferimento ao direito sagrado de sossego e de descanso, né, por ser a propriedade particular dele, porque o pessoal vai muito ali de madrugada, como se tornou um ponto de interesse. Mas o pessoal não vai lá para ver o grafite, vai para fazer outras coisas. A gente já ouviu relato de uso de drogas, relato de bagunça, de até atos obscenos ali no... Enfim, tudo isso incomoda o pessoal que mora na região. Atos obscenos vocês vão lá no Xvideos que tem filme pornô que foi filmado lá, gente. E aí filme pornô clandestino. Tem mesmo, tem. Então isso faz uma prova de que, segundo o Seu João comentou, ele fez isso depois de muito tempo, depois de uma extrema tolerância. É verdade. No sentido de se chamar a atenção da autoridade pública, do poder público municipal. Peraí, se existe um interesse nessa área, um interesse turístico, artístico, então precisa haver policiamento. Também existe essa questão, né? Uma coisa atrás da outra. Mas o ponto de vista jurídico é que não há o tal do tombamento. Então, essa história, mas está até no site da prefeitura que é um ponto turístico. Sim. O ponto é, quem decide que é um ponto turístico? Como que é esse processo de decisão? Sim, existe a questão do tombamento, que nem eu te expliquei, se for de interesse nacional, por exemplo, tem alguns que são de interesse mundial, no caso de Paraty ali,
o centro antigo de Paraty é interesse da Unesco, então foi tombado mundialmente. Você tem, no caso... Aí você não pode mexer em nada, por exemplo, a pessoa não pode mexer na calçada ali na frente dela, na fachada. A calçada é pública, então a pessoa não poderia. Mas no bem dela particular, que é o direito que é limitado pelo interesse coletivo, ela não pode mexer, por exemplo, em Paraty, ela não pode mexer na fachada. Dentro do imóvel, em Paraty é muito interessante, porque as fachadas são todas coloniais, portuguesa colonial, mas o interior de cada imóvel são imóveis modernos, atuais, e é muito bacana isso, você entrar nas casas. Então lá o que se protege é a fachada, para manter a coerência arquitetônica e paisagística. Mas voltando à tua pergunta, no Brasil, a nível nacional, o CONDEFAT faz os tombamentos do que tem interesse nacional, federal, e em São Paulo, na municipalidade, os processos de tombamento são feitos pelo CONPRESP. A gente teve há um tempo atrás, e aí que nasceu, teve gênese toda essa discussão, se poderia ser limpa a cidade, se o grafite. Vamos deixar aqui bem claro que pichação não é grafite. Grafite é arte. Pichação tem tom ofensivo, é diferente. As gangues costumam usar aquela coisa de pintar, de invadir locais... De marcar território. Exatamente. É completamente outra coisa. A gente deseja que a cidade seja grafitada e seja bacana, seja bonita. Tudo isso se deseja. O que a gente está aqui ponderando é que existe esse conflito entre interesse particular, direito particular, e interesse público. E que isso precisa ser equacionado pela sociedade. O seu João, no caso dele, ele teve bastante tolerância e tudo, só que teve que chamar a atenção. A solução é a seguinte: autorização pelo CONPRESP para se fazer o tombamento. Se o CONPRESP tombar, aí fica limitado o direito de propriedade dele. Ele não teria, aí seria impossível ele fazer a pintura, ele seria multado. No caso, ele exerceu o direito de propriedade, plenamente, sem nenhum problema. Ali a razão jurídica está com ele. Sem dúvida. Agora tem uma outra coisa que aconteceu ali. Ele contando aqui pra gente que ele foi pintar a casa dele. E ele já autorizou que seja grafitado novamente. Mas não o demônio, né? Sim, ele quer uns desenhos que ele goste também, né, gente? Exatamente. A casa é dele, também custa fazer um desenho que o homem goste. Mas enfim... ele estava lá pintando a casa dele e apareceu um mundaréu de gente descolada, lacradora, fazendo uns filmes. Olha, que absurdo! Este homem destruindo a arte do Brasil! Sim. E não sei o que, e tacando isso na internet. Então, aí... Vamos dizer que eu seja uma empregadora. Eu vou falar com toda sinceridade, se fosse um funcionário meu, jornalista, que tivesse feito isso, eu não ia querer mais que trabalhasse para mim. Sim. Porque como jornalista ele teria que ter apurado. Sim, ele teria... Então assim, se fosse foi na leviano, função né? Muito de jornalista, como foi leviano, expôs uma pessoa, eu não ia querer mais que trabalhasse para mim. Eu teria esse direito de chegar e falar, fulano, olha, você postou isso aqui no seu Facebook? Você foi leviano, você expôs uma pessoa, isso aqui não é verdade. Causa dano, né? Então, mas eu teria esse direito como empregadora de repente usar isso? Quais são as consequências Você diz disso? para dar uma justa causa no funcionário, do ponto de vista jornalístico? Se ficar demonstrado que ele expôs o empregador a risco e descumpriu determinações e diretrizes, sem dúvida nenhuma. Mesmo que seja no pessoal dele, não seja no da empresa? Não, aí é diferente, né? Pessoal, ele está fazendo em nome próprio. Mas vamos voltar para a questão da divulgação irresponsável em vídeos na internet. É disso que eu estou te perguntando. E que contém ainda informações falsas e que induzem o telespectador ou o internauta em erro. Porque não é, o que eu estou te falando, uma coisa é você publicar numa emissora jornalística. Sim. Mas as pessoas acham que quando está no pessoal delas, elas podem enlouquecer. O teclado até permite, os valentes de teclado, né? Mas conforme a gente já teve até a oportunidade de abordar, tudo que você faz no ambiente virtual, você da mesma forma responde do que se estivesse fazendo na vida real, né? Existe o identificador de protocolo, o IP, e a pessoa responde pelos abusos que ela comete, né, no ambiente virtual. No caso, expuseram o seu João a um lixamento moral descabido público. Ele estava apenas exercendo um direito de propriedade, no caso até como um apelo para chamar a atenção do poder público pelo que está acontecendo na região, porque se o poder público divulga, etc e tal, se tem interesse, ele tem que colocar o policiamento ali. À noite resolve o problema com relação à baderna, nesse sentido, né? O que eu queria colocar também, que eu estava falando antes, eu acabei não concluindo o raciocínio, é que toda essa discussão nasceu com base naquela ação popular,
quando o prefeito, por uma diretriz discricionária da competência dele, decidiu a Operação Cidade Limpa, fazer pintura, e remover alguns dos grafites que estavam com as autorizações vencidas. Porque mesmo os grafites em locais públicos, em vias públicas, como existia na Avenida 23 de Maio, eles precisam ter a autorização do CPPU, que é a proteção do patrimônio urbano, da paisagem urbana. E essa autorização, segundo a prefeitura e segundo a gente apurou no processo que é público, nessa ação popular, quando a prefeitura agravou da decisão, que havia proibido a continuação da Operação Cidade Limpa, essa autorização, no caso da 23 de maio, já estava vencida. Então, e no Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Olívia, numa decisão bastante sábia e ponderada, observou que o administrador público não pode ficar sujeito a ter que fazer consultas antes de exercer o direito discricionário de fazer a limpeza da cidade, não é? Então, em local público, pode haver grafite? Pode e deve, mas não é o grafiteiro que decide. Isso aí precisa haver um entendimento da sociedade entre o grafiteiro, o artista e o poder público. E a autorização se dá através da CPPU, no caso de área via pública. No caso de particular, aí óbvio que precisa ter autorização, como o seu João no caso autorizava, mas do mesmo jeito que ele autorizava, ele pode desautorizar a qualquer momento, pode exercer o direito de propriedade dele. E não precisa se justificar. Não, óbvio que não, é o direito de propriedade, né? E agora o que acontece com essas pessoas todas que saíram filmando o cara e expuseram ele a essa situação, né? Que é o verdadeiro justiceiro social de internet, que é uma coisa assim, hoje a gente tem muitos adolescentes de 40 anos no mundo, que têm vidas desinteressantes, então o justiçamento social de internet virou uma forma dessas pessoas tornarem suas próprias vidas interessantes. Sim. Mas elas acabam massacrando outras pessoas que estavam ali só tentando viver normalmente. Existem vários exemplos disso. Tem muitos, mas assim, isso tem que parar, porque sim. A internet não é a terra de ninguém, ali também existe a civilização, Existe a responsabilidade civil, a responsabilidade por cada ato e por todos os abusos ilícitos cometidos. O que a sociedade tem que buscar é se autorregular, é conseguir, que nem o seu João conseguiu se entender com o grafiteiro, foi um excelente exemplo. E evitar buscar a judicialização, porque o processo, embora eu trabalhe com processo, com contencioso, o processo ele só afasta as pessoas. Você chamar o Estado para decidir, para fazer tal jurisdição e dizer quem tem razão, com todo o tempo e o desgaste que isso leva, a acirra animosidade, o processo, hoje, eticamente, ele é a última opção. A gente tem que procurar evitar a judicialização exacerbada das coisas. No caso, a sociedade tem que se regular, e um bom exemplo disso é o que o seu João fez ali com os grafiteiros, eles acabaram entrando num acordo e vai ser permitido novamente. Mas que existe o direito de propriedade dele em contraposição. O direito de propriedade... Mas os grafiteiros são pessoas que sempre conversaram com o seu João. Sem dúvida. Mas existem as pessoas com quem não há conversa. Porque, por exemplo, essas pessoas que passaram gritando e filmando o seu João e puseram na internet... Elas respondem. Como que essas pessoas... Como que você traz essas pessoas para a civilização? Porque isso é fora. Nessa hipótese, quando há esse tipo de ilícito, aí sim deve haver uma busca da reparação desse dano pela via judicial até no primeiro momento. Porque são pessoas assim que precisam de um chacoalhão, eu acho. Para perceber que não há impunidade no ambiente virtual, que existe a responsabilidade civil da mesma forma que na vida real. Porque os grafiteiros, a gente viu muitos deles chegarem até irem falar, seu João, isso e aquilo, irem lá conversar e tudo. Eu não vi esse pessoal ir lá pedir desculpa, falar, foi mal, eu fiquei nervoso na hora, filmei o senhor. Não. E o seu João ficou chateado porque falaram que o filho dele era morador de rua porque estava com uma roupa de fazer pintura. Sim. Quem que chegou lá e falou, seu João, desculpa que eu pus o senhor na internet? Isso causa um dano moral, né? Um desassossego moral. Mas por que é protegido pela Constituição Federal? É isso que eu fico... É isso que eu não entendo. Então, a gente não tem controle sobre os ilícitos de terceiros, né? O que a gente pode fazer é tomar medidas para evitar, a chamada teoria do desestímulo. Você toma medida para evitar e para que não fique aquela sensação de impunidade. E um outro ponto importante que deve acontecer, que eu espero que emerja de tudo isso que aconteceu, é a questão do poder público também dar mais atenção para essa área. Tanto do ponto de vista emergencial, imediato, de fazer o devido policiamento, uma vez que vem sendo usado de madrugada para algazarras e perturbando o sossego dos moradores locais, ou que se tome outro tipo de providência no sentido de buscar, de repente, um tombamento, dar um outro tratamento jurídico para o Beco do Batman. Esse
binômio entre o direito de propriedade particular e o interesse público, por questões artísticas, paisagísticas, culturais, ele tem vários vieses. Um deles, o mais grave, é o Estado tem até o poder de expropriar a propriedade particular, desde que, mediante o devido processo legal, pagando justa e prévia indenização, ele pode até tirar a propriedade para fazer obras públicas. Existem várias naturezas, várias matizes de intervenção, de sobreposição do poder público ao interesse particular. Mas isso precisa estar tudo mediante o devido processo legal. No caso, o Beco do Batman não tem nada, ele não tem nenhuma dessas características declaradas ainda, ele não é tombado e a propriedade particular tem que ser preservada. Mas tudo o que se deseja é que se busque a solução harmônica pela sociedade e que o poder público também tome as medidas necessárias a solucionar imediatamente esse problema para que deixe de ocorrer essa invasão ao direito de propriedade, vizinhança e de sossego. Esse é o Maurício Felberg, especialista em direito civil, em direito processual. Ele também é relator do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo, com a gente aqui na TV Antagonista. Obrigada, viu, por participar mais uma vez.